Muito bom a gente estar reunido aqui como família. A comunidade cristã, a igreja, ela não é um auditório no qual nós nos reunimos aos domingos para consumirmos músicas inspirativas e sermões. A igreja é essencialmente uma família na fé. E essa é a nossa luta nessa manhã, porque a igreja tem se transformado num auditório, onde pessoas vêm aos finais de semana para consumir músicas inspirativas e sermões. Mas, biblicamente, a igreja é uma família na fé, uma família para aqueles que, pelas mais variadas razões, não têm mais família, uma família para aqueles que, pelas mais variadas razões, perderam a referência do que significa ser pai, perdeu a referência do que significa ser mãe, perdeu a referência do que significa ser filho. Nós temos conversado sobre esse tema, UFC, família, entrando em combate, porque nós temos entendido que nós, homens e mulheres, jovens que vivemos nessa cultura ocidental, essa cultura individualista, essa cultura hedonista, para construir família, nós vamos ter que entrar em combate, sim. Não é tão simples e não é tão fácil construir famílias duradouras numa cultura hedonista, egocêntrica como a nossa. E nós temos falado primeiro, e eu vou ser bem breve nisso aqui para a gente ganhar tempo no conteúdo de hoje. Se você quiser depois, se você não participou das reuniões anteriores, acesse lá o nosso site www.chacraprimavera.org.br e assista ou escute as mensagens, reflita um pouco nisso. Mas a primeira mensagem dessa série, nós falamos que nós precisamos resgatar o significado do casamento. No plano do Deus Criador, no sábio plano do Deus Criador, o casamento não é espaço para nós sermos felizes. O casamento é espaço para nós aprendermos a amar. Por isso que é difícil. Agora, na medida em que a gente aprende a amar em meio a dias ensolarados e noites escuras, enquanto um homem e uma mulher aprendem a arte de amar, eles amadurecem. Esse é o propósito sábio do Deus Criador com o casamento. Nós vimos também que os filhos não são um produto que nós adquirimos no momento mais oportuno das nossas vidas para complementar a nossa felicidade. Desculpa, se você comprou esse pacote chamado filho, pensando nisso, você se deu mal, porque filhos é uma extensão desse programa do Deus Criador, que quer nos ensinar a amar e nos convencer que o melhor caminho é a maturidade. Se o casamento é a graduação na arte de amar, filhos é o MBA na arte de amar. Demanda de nós um altruísmo ainda maior, demanda de nós mais determinação. Não é fácil criar filhos, ninguém nunca disse que é, e o Deus Criador não nos deu filhos para que nós sejamos felizes. Ele nos deu filhos para nos incentivar nessa maratona, que é o aprendizado da arte de amar. E nós vimos semana passada que parte desse processo de relação com os filhos, agora falando um pouco dos filhos para com os pais, envolve o resgate da honra aos pais. E rapidamente eu procurei mostrar para vocês como na antiga sociedade de Israel, concebida sob o olhar do sábio Deus Criador, a honra aos pais não era um princípio ético familiar, era um princípio ético social. A honra aos pais na vida, a honra aos pais na profissão, a honra aos pais na sociedade, gerava estabilidade social, gerava potencialidade de prosperidade econômica, gerava, consequentemente, segurança nas fronteiras. Uma nação resguardada em princípios e valores que crianças aprendem no lar: não roubar, não matar, não adulterar, não mentir, não cobiçar o que é do outro. Isso estendido na vida profissional, na vida social, gerava uma estabilidade e, consequentemente, segurança nas fronteiras. Em outras palavras, a honra aos pais
na sociedade de Israel era uma questão de segurança nacional. E que quando nós abrimos os jornais hoje, faça esse teste, chegando em casa, abra os jornais e veja as manchetes dos jornais, veja o número de crimes, veja os mais recentes casos de corrupção. Como se resolve isso? Se instituindo leis, se punindo de maneira mais dura aqueles que transgridem as leis. Em nenhum lugar do mundo isso funcionou. A solução é o resgate da autoridade paterna. Pais que têm a ousadia de efetivamente criar filhos e formar filhos para uma sociedade mais justa. E filhos que resgatam a honra aos seus pais ao longo da sua vida. Mas eu queria me concentrar, hoje pela manhã, em um outro tema, que é o resgate do conceito de família estendida. E talvez para alguns aqui, esse conceito vai ser novo, para outros talvez, certamente não, mas tem a ver com a gente redefinir a extensão da família. Até onde vai a família? O modelo convencional que a nossa cultura tem instituído como normal, como certo, é o da família nuclear: papai, mamãe e um filho. Porque numa cultura capitalista, ocidental, hedonista, utilitária, filho custa caro, né? É claro que filho custa caro. Por exemplo, um babador da Tommy é mais caro do que 3 babadores que você compra no Carrefour. Então, numa sociedade de consumo onde as marcas valem mais do que o objeto, né? O status da marca vale mais do que o objeto que você usa, filho se torna caro. E ainda mais quando você começa a colocar sobre os filhos a expectativa deles serem o que você não conseguiu ser. Aí filho se torna mais caro. Então tem que ter um. Se você for uma pessoa descontrolada, desajuizada, você vai ter 2. Se você for um insano, você vai ter 3. Mais do que isso, meu amigo, desculpa, você tem que mudar para o Oriente Médio, você está no lugar errado, né? Você está no lugar errado. Agora, é interessante que o problema da cultura é que a cultura, através da mídia, através dos programas de TV, através dos seriados, através das músicas, através das celebridades, vai colocando na nossa mente, no coração, determinadas normas, e de repente a gente começa a acreditar que o mundo normal, natural, é esse que se instalou na nossa mente, no nosso coração, e a gente não para perceber que esse mundo que a cultura instalou na nossa mente, no nosso coração, é um mundo que não tem mais do que 100 anos. É um mundo muito recente, e mais, é um mundo ocidental, é um mundo que só o lado de cá do hemisfério vive. Se a gente voltar 100 anos atrás, menos, essa foto foi tirada em 1935, há menos de 100 anos atrás. Isso era uma família. Isso era uma família. Muita gente participava da família. Tinha muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, muitos tios, muitos primos. Sabe qual era a grande vantagem dessa família? Além do fator econômico, porque muitas famílias no passado se desenvolveram economicamente e criaram grandes impérios, porque quantidade de gente trabalhando significava força de trabalho, e se você tivesse um chefe da família, um patriarca que conseguisse mobilizar toda a força de trabalho para um bem comum, você tinha, depois de algumas décadas, por exemplo, as fábricas Matarazzo. Essa é a foto da família que deu origem a Daco. Ok? Agora, a grande vantagem não era meramente econômica. Deixa eu tentar mostrar para vocês algumas das vantagens.
Numa família como essa, quando uma menina de 8 anos de idade, por uma fatalidade da história, perdia o seu pai e a sua mãe, essa menina continuaria a ter inúmeros pais e inúmeras mães. Por sinal, quase que imediatamente, quase que naturalmente, essa menina seria absorvida na família de um dos tios. Porque com certeza, os tios dessa menina tinham assim já em casa 6, 7 meninas. Para quem tem 6, 7 filhas, ter uma a mais não faz diferença nenhuma. Quem tem um, adotar um outro, dá um trabalho danado. Mas para quem tem 6, 7 meninas em casa, absorver a sobrinha órfã e tratá-la como uma das suas filhas era a coisa mais natural e mais simples do mundo. Essa menina crescia sem o pai e a mãe biológicos, mas ela jamais sentiria falta da figura materna, porque ela teria a bisavó, ela teria a avó, ela teria as tias, ela teria as primas mais velhas, ela estaria cercada da figura feminina, assim como da figura masculina por todos os lados. Nessa família, se um menino, aos 7 anos de idade, fosse testemunha do seu pai abandonando o lar por causa de uma outra mulher, isso certamente geraria uma dor nesse menino. Mas ele não tinha só uma figura masculina para se apegar. Se a figura masculina do pai ruiu, ele olhava para o bisavô e via um homem que há mais de 50 anos estava com a mesma mulher e criando e consolidando uma família. Ele olhava e tinha um avô que estava há mais de 40 anos numa relação conjugal, e ele olhava ao redor e ele tinha tios que estavam há mais de 20 anos numa relação conjugal. Em outras palavras, quando a figura masculina do pai ruía, esse menino tinha inúmeros outros homens para ser ponto de referência para ele. E quando, por exemplo, um homem, depois de ver a sua esposa lutando contra o câncer e a sua esposa falecendo, ele tinha a missão de sozinho criar 3 crianças. Ele não faria isso sozinho. Ele teria o amparo de todas as mulheres dessa foto para ajudá-lo a criar essas 3 crianças. A bisavó entrava no jogo, a avó entrava no jogo, as tias entravam no jogo, tudo quanto era gente ao redor entrava no jogo para ajudar esse sujeito a criar e a amparar essas 3 crianças no crescimento delas. Essas 3 crianças não ouviriam acerca de princípios e valores só do pai, ouviria dos princípios e valores quando elas estivessem na casa dos tios, quando elas estivessem na casa dos avós, quando estivessem na casa dos bisavós, porque nesse conceito de família, a responsabilidade de formar crianças não é única e exclusivamente do pai e da mãe, é de toda a família, é do tio, é do primo, é do avô, é do bisavô, ou não? Para ilustrar para vocês o efeito dessa família mais ampla, que é o conceito de família que prevalece ao longo da história da humanidade, essa família nuclear restrita a papai e mamãe que não se relacionam com o vovô e com a vovó por medo de influências, o papai e mamãe que não veem os tios há muitos anos, o papai e a mamãe que não tem mais relação com os primos e procura manter numa redoma o seu filhinho de estimação, que eles querem criar bem direitinho, assim. Esse negócio é uma enfermidade moderna, ocidental, individualista, hedonista.
A família, nesse conceito mais amplo, funcionava como a área de escape na Fórmula 1. Existe um elemento de segurança que hoje se demanda da Fórmula 1, no passado não se demandava e, consequentemente, muitos pilotos foram vítimas da falta da área de escape. O que é a área de escape na Fórmula 1? É um espaço no qual, quando numa corrida, um piloto faz uma manobra inesperada, quando um piloto toca no outro, quando um acidente acontece, quando um problema mecânico ocorre, existe espaço para manobra. Existe espaço para manobra, para se evitar uma catástrofe maior, para se evitar vítimas fatais. Esse espaço para manobra é a família estendida. Nesse conceito mais amplo de família, quando um homem falhava, quando uma mulher falhava, existia espaço para manobra. Quando uma família tinha um problema, quando uma família era alvo de uma tragédia, a morte de um pai, de uma mãe ou de ambos, existia espaço para manobra. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, porque mesmo que remotamente se lembram e participaram talvez dos últimos anos ou décadas desse conceito de família maior. Vocês viram primos sendo criados por outros tios, vocês viram a influência de tios mais velhos, de avós, de bisavós sobre crianças. Talvez o contrário de uma sociedade na qual não existe área de escape na família, seja o que aconteceu em julho de 2007, com o voo 3054 da TAM, que pousava em Congonhas. O aeroporto também deveria ter uma área de escape. E esse avião pousou, e por problemas mecânicos e humanos, ele não conseguiu desacelerar. Se existisse uma ampla área de escape, a tragédia não tinha acontecido. Mas era um desses aeroportos brasileiros, sem área de escape. O avião não desacelerou. Acabou a pista. O avião rompeu os muros do aeroporto, passou por cima da Avenida Washington Luiz e colidiu para explodir com um prédio, por ironia, da própria TAM, matando 199 pessoas, 187 a bordo, 12 pessoas que estavam no prédio, 199 pessoas vítimas de uma tragédia decorrente da falta de área de escape. É isso que acontece na família nuclear. Não existe área de escape. Quando o pai falha, a marca nos filhos é inevitável. Quando a mãe falha, a marca nos filhos é inevitável. Quando falta um pai, quando falta uma mãe, quando falta um filho, quem supre essa lacuna deixada por um pai, por uma mãe, por um filho, numa família nuclear? Ninguém. As perdas são irreversíveis. Como, nos dias de hoje, essas pessoas subjugadas por esse modelo de família nuclear podem ter esperança e podem usufruir dos benefícios de uma família estendida? Porque eu não sei se você já parou para pensar. Nós tínhamos essa família estendida num momento em que não existia tanta necessidade dela. Se você olhar ao seu redor, hoje, na empresa que você trabalha, se você olhar ao seu redor,
na sua sala de universidade, se você olhar ao seu redor, na sua comunidade cristã, você vai perceber que nós nunca tivemos ao nosso redor tantas mulheres tendo que criar os seus filhos solitariamente, precisando de avós, de pais e tios, para serem referência, por causa da lacuna deixada por um pai que se foi. Nós nunca tivemos nas nossas cidades, e principalmente numa cidade como a nossa, tantos jovens, longe de casa, longe dos seus pais, estudando nas universidades e se perdendo em meio a essas universidades. Os pais enviam seus filhos para a universidade, pensando que eles estão sendo formados no conhecimento universal, quando na verdade eles estão sendo deformados pelas baladas de sexta, sábado e domingo, quando eles não perdem a própria vida nessas baladas. A pergunta é: o que esses jovens que estão longe de casa mais necessitam? Eles necessitam de avós, de pais e tios, mesmo que temporariamente, que os acolham e que deem alguma referência para eles em meio a um mundo urbano, distante da família. Nós nunca tivemos na nossa sociedade tantos jovens adultos, pós-casados ou nunca casados, perdidos afetivamente pela falta do conceito família, achando que o que eles precisam é de um novo casamento, quando na verdade o que eles precisam é do acolhimento de um casal mais experiente, que funcione para eles como os pais que eles perderam, ou talvez uma família onde existam crianças, aonde eles possam integrar e possam cuidar dessas crianças como tios, ou talvez como pais postiços. Nunca na sociedade nós tivemos tantas pessoas na terceira idade sozinhas, precisando de um filho postiço que se preocupe, por exemplo, se ela tem como chegar na consulta médica amanhã de manhã. Pessoas na terceira idade sozinhas, ansiando por jovens que venham num final de tarde comer o bolo que ela preparava para o filho e para a filha que se foram, e agora ela não tem com quem comer o bolo. Um jovem, uma jovem, fazendo uma visita para uma pessoa idosa, dizendo: eu vim aqui comer o bolo que a senhora prepara, porque eu ouvi falar que é um bolo tremendo, e eu não posso perder esse bolo. E gastando um tempo, ouvindo histórias. Eu diria que aí entra um dos grandes desafios da igreja na nossa sociedade. Eu não estou falando dessa igreja que nós estamos gradativamente construindo na nossa cultura, uma igreja na qual ninguém se conhece, uma igreja na qual ninguém sabe o nome de ninguém, uma igreja na qual a gente não se interessa pela dor do outro, uma igreja na qual a gente quer entrar, quer consumir uma música inspirativa e um bom sermão, e antes do pastor orar, para que a gente não tenha o risco de ter que conversar com outra pessoa, a gente levanta e vai embora e entra no carro e continua vivendo a nossa vida egocêntrica, a nossa vida individualista, a nossa vida hedonista em busca do nosso próprio prazer. Você percebe que se o casamento nos move à arte de amar, se a paternidade e a maternidade deveria nos mover para a arte de amar,
Participar efetivamente de uma igreja, de uma comunidade cristã, é mais um dos processos que deveria ser visto como um plano sábio e maravilhoso de Deus, não para nós termos uma música inspirativa e um sermão bom no domingo de manhã, mas um espaço que nos forçasse, que nos incentivasse, que nos movesse ao outro, que arrancasse o nosso coração das nossas picuinhas, que tirasse as nossas preocupações dos detalhes da nossa vida e abrisse os nossos olhos para percebermos o outro, a dor do outro, e nos mobilizarmos na nossa agenda para ser a família estendida do outro. Ser o pai e a mãe que o outro não tem mais. Ser o filho daquele pai que não tem mais a sua esposa e os seus filhos. Ser o irmão mais velho daquele adolescente. Se a gente pegar as instruções do apóstolo Paulo ao seu discípulo Tito, jovem pastor, sobre como construir uma comunidade cristã, é interessante que Paulo não diz para Tito: primeiro, contrate uma boa banda de música para ter uma música inspirativa todo domingo. Segundo, prepare sermões de impacto para o povo passar a semana inteira falando dos sermões. Terceiro, alugue um espaço físico e bote ar-condicionado para todo mundo se sentir bem confortável. Não, Paulo diz para Tito: olha só, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. Perceba essa última linha: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Interessante que a preocupação com os jovens se faz presente também na carta de Pedro, capítulo 5, quando ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vou parar por aqui a leitura desse texto, por causa da questão de tempo. Mas eu queria dizer alguma coisa a partir do que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nos orientam sobre a igreja como uma família estendida. Primeiro, no contexto da espiritualidade cristã, existe uma justa expectativa de que a idade biológica seja acompanhada pela maturidade espiritual. Queria chamar a sua atenção para essa expressão, justa expectativa. No contexto da espiritualidade cristã, existe uma justa expectativa. E qual é essa justa expectativa? Que você, na medida em que você envelheça, caminhando com Jesus, na medida em que você envelheça, ouvindo os ensinamentos de Jesus, na medida em que você envelheça, aprendendo dos princípios e valores de Deus e incorporando na sua vida, existe a justa expectativa que você envelheça, e na medida em que você envelheça, você se torne um homem e uma mulher mais maduro, consequentemente, sábio.
Existe a expectativa e a justa expectativa de que numa comunidade cristã, aqueles que têm uma idade um pouco mais avançada do que os outros e que têm caminhado com Deus há mais tempo do que os outros, se comportem de maneira sábia, inspirando os mais novos, sendo ponto de referência para os mais novos. Para mim, isso revela a grande enfermidade de algumas igrejas chamadas emergentes, que se concentram na formação da igreja a partir das tribos jovens. Porque numa comunidade onde todo mundo é jovem, biblicamente vai faltar ponto de referência. Biblicamente vai faltar ponto para o jovem poder olhar e saber qual é o caminho, saber como cuidar da sua esposa, saber como cuidar do seu filho, saber como ele pode se tornar adulto sem medo de se tornar adulto. Agora, verdade seja dita, talvez essas igrejas emergentes centradas em jovens estejam surgindo porque nas igrejas históricas, onde nós temos uma geração mais experiente ou mais velha dentro das igrejas, esses mais experientes e mais velhos não têm funcionado como ponto de referência, porque eles estão envelhecendo, mas não amadurecendo. Eles estão envelhecendo, mas não estão se tornando necessariamente sábios. Eu já disse em outras ocasiões aqui, e repito, envelhecer não é uma opção. Você pode fazer o que você quiser, você pode passar creminho toda noite, creminho toda manhã, você pode fazer umas cirurgias para dar umas puxadinhas aqui e acolá, pode ir na academia todo dia. Envelhecer é inevitável, ponto. Agora, se tornar sábio na medida em que você envelhece, é uma opção. E eu costumo dizer e repito, para mim, o mais terrível não é envelhecer. O mais terrível para uma mulher não é ganhar rugas, mas é envelhecer e não se tornar sábia. O mais terrível para um homem não é envelhecer e ganhar barriga e perder cabelo. O mais terrível para um homem é envelhecer e não se tornar sábio. Porque quando você envelhece, o único atrativo que você tem é a sabedoria. Se você não tem, acabou. E é impressionante como a nossa cultura tem incentivado homens e mulheres na meia-idade a gastarem a maior parte da sua energia, do seu esforço e do seu dinheiro, tentando mantê-los adolescentes. E eles não gastam qualquer energia se preparando e fazendo opções para serem homens e mulheres que envelhecem com sabedoria, com maturidade, se tornam ponto de referência para os mais novos. Quando você anda pelo shopping center hoje, ou os shopping centers da cidade, e você vê uma mãe e uma filha, pelo jeito de vestir, dificilmente você vai conseguir dizer quem é a mãe e quem é a filha. Por quê? Porque a mãe tem a neura de se manter adolescente. E a filha adolescente olha para o mundo e não consegue enxergar como se tornar mulher adulta, porque não tem ponto de referência. Os pais querem ser mais garotões do que os filhos, e os filhos não conseguem enxergar como assumir responsabilidades, como construir relacionamentos conjugais, como criar filhos, porque quando eles olham ao redor deles, eles não veem ponto de referência.
Nós precisamos nos desvencilhar, vou repetir, nós precisamos nos desvencilhar desse medo que a cultura ocidental, individualista, hedonista colocou na nossa mente, no nosso coração, em relação ao envelhecimento. Liberte-se disso e gaste a sua energia na direção certa, em se tornar uma pessoa idosa, bonita, uma pessoa idosa, saudável, uma pessoa idosa, sábia, que os jovens, olhando, sabem o caminho a seguir. O que Paulo coloca aqui para Tito, quanto aos homens, ensine os homens mais velhos, e Paulo não é politicamente correto aqui, né? Porque ele deveria ter escrito assim, ensina os homens mais experientes. Não, ele vai logo na canela, os homens mais velhos. O termo aqui é o termo presbíteros, ancião. Ensina aqueles que já são mais velhos a quê? A serem sóbrios. Essa palavra está ligada primariamente ao uso do vinho. Mas secundariamente a serem pessoas que têm autocontrole. Porque aquele que não tem autocontrole com a bebida, é alguém também que não tem autocontrole no que fala, não tem autocontrole como gasta o dinheiro, não tem autocontrole no trânsito, e Paulo está dizendo, ensina os homens mais velhos a serem pessoas com autocontrole, moderadas, dignos de respeito, pessoas que inspirem outros a imitá-los, sensatos, ponderados na mente e sadios em 3 áreas: fé, amor e perseverança. Existe uma justa expectativa na comunidade cristã que aqueles que são mais velhos e estão envelhecendo, envelheçam também amadurecendo, se tornando sábios para serem ponto de referência à geração que vem em seguida. Mas as mulheres não ficam de fora. O apóstolo Paulo diz, semelhantemente, ou seja, da mesma forma, mulheres. Ele diz a Tito, ensine as mulheres mais velhas. Aí ele pisa na bola, né? Porque falar homens mais velhos, tudo bem, né? Mas falar mulheres mais velhas dói no ouvido, né? As mulheres se arrepiam. E é interessante que toda mulher pensa assim, ai, como que as mulheres mais velhas estão se sentindo nessa hora? O que Paulo diz que Tito deveria fazer? Ensinar as mulheres mais experientes a serem reverentes na sua maneira de viver. E a palavra reverentes aqui está diretamente vinculada à vestimenta. Ensine as mulheres. Se Paulo estivesse escrevendo para mim e não para Tito em Creta, ele diria, Ricardo, ensine as mulheres mais experientes a se vestirem, não como adolescentes. Não pega bem para uma mulher que segue a Jesus envelhecer se vestindo como adolescente. Não pega bem. Essa mulher precisa se libertar desse padrão cultural. Continua. Ensina essas mulheres a não serem caluniadoras. E essa palavra aqui é complicadíssima, porque é a palavra diabolos. De onde vem diabo? Diabolos era o tipo de palavra usada por bruxos para influenciar e encantar pessoas. Esse é o sentido original da palavra. Bruxos usavam essa palavra para encantar e influenciar pessoas. O que Paulo está dizendo, que as mulheres mais experientes não façam uso das suas palavras
para contaminar outras pessoas, para sabotar outras pessoas, para maldizer outras pessoas, para influenciar negativamente a mente e o coração das pessoas. Nem sejam escravizadas ao muito vinho. Ou seja, não só o homem mais experiente deve ser alguém que conhece os seus limites, que respeita os seus limites, que se mostra sóbrio, mas a mulher também, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. E já já a gente volta nisso. Deixa eu colocar uma segunda coisa. No contexto da comunidade cristã, como família estendida, nós somos responsáveis em servir e cuidar de outras gerações. A igreja, subjugada pela visão ocidental, individualista, otimista, se torna um auditório no qual pessoas vêm para ouvir uma música inspirativa e uma boa pregação. No entanto, a igreja bíblica, que é a comunidade da fé, a família da fé, é formada por homens e mulheres que olham ao seu redor e se sentem responsáveis em servir as gerações diferentes da dele. Não sei se você já percebeu, mas numa comunidade reformada como a nossa, quando nós integramos uma criança nessa comunidade, batizando a criança não é integrada quando nós a apresentamos. Apresentar uma criança à comunidade é uma questão de cortesia. Nós estamos dando boas-vindas à criança. A criança, no contexto de uma comunidade reformada, é integrada à família da fé quando ela é batizada e ela se torna parte do corpo de Cristo. Agora, não sei se você já percebeu que quando uma criança é batizada aqui, as últimas perguntas são feitas à comunidade. Você se compromete a zelar por essa criança? No catolicismo romano, tem uma figura disfuncional, a qual não é adotada pela fé reformada, do padrinho e da madrinha. Na comunidade cristã, quando nós batizamos uma criança, nós perguntamos à família da fé: você se compromete a ser ponto de referência para essa criança? Numa comunidade cristã reformada, nós não temos um casal que é padrinho, nós temos uma igreja que é responsável. Nós não terceirizamos a responsabilidade socialmente para um casal, nós assumimos a responsabilidade como família. E Paulo dá um exemplo, apontando para a questão das mulheres. Veja só, assim, as mulheres que se tornam hábeis para ensinar, poderão orientar as mulheres mais jovens. Olha só, o que mulheres mais experientes precisam ensinar às mais jovens? E eu gostei desse texto pelo seguinte, vamos ser bíblico aqui. Não é minha responsabilidade como pastor ensinar as mais jovens a serem esposas e mães. Não é. É minha responsabilidade como pastor exortar as mais experientes a fazerem isso. O que acontece num casamento novo, quando uma mulher insensata não sabe amar o seu marido, ou não cuida dos seus filhos como deveria, ou não cuida do seu lar, é única e exclusivamente responsabilidade das mulheres mais experientes de uma comunidade cristã, que transformaram a igreja, a família na fé, num auditório onde a gente simplesmente vem para curtir uma música e um sermão. Pegou, né? Olha só. Você, mulher mais experiente, deve ensinar as mais jovens, primeiro, a amarem seus maridos e os seus filhos. E por favor, eu queria dar uma dica para você, mulher experiente nesse currículo. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Ok? E muito. Porque tem mulher mais experiente que vai ter dificuldade nisso. Vai ter dificuldade de ensinar a mais jovem a primeiro amar o seu marido, porque ela já vive em função dos filhos há muitos anos, e ela já se esqueceu do marido.
E quando a gente tem que ensinar, o grande problema de ensinar é que a gente é confrontado no que a gente está vivendo. E o princípio aqui, mulheres mais experientes ensinem as mulheres mais jovens a, primeiro, amarem seus maridos, primeiro, se dedicarem aos seus maridos, primeiro, priorizarem os seus maridos, primeiro, cuidarem física e emocional, sexualmente dos seus maridos. Teve gente que riu porque já tinha até esquecido desse detalhe, talvez. Mas faz parte. E aí quando mulheres mais experientes tiverem que ensinar mais jovens, mais uma vez elas vão entrar em xeque-mate. Como que elas vão ensinar mais jovens? Elas estão vivendo isso? Ainda, a serem prudentes e puras de pensamento, de palavra, a estarem ocupadas em casa, e o termo aqui, estar ocupado em casa, tem a ver com saber fazer a gestão do seu lar. Porque é impressionante como na nossa cultura, jovens, esposas, não sabem fazer a gestão do seu lar, não sabem cuidar do seu marido e da sua família dentro de um lar e acham isso engraçado. Acham isso engraçado. Isso é, para uma mulher cristã, seguidora de Jesus, algo que desabona o evangelho que ela carrega. Mulheres experientes precisam ensinar mulheres mais jovens a fazer a gestão do lar. Quando acabou ontem a reunião, 2 mulheres mais experientes, com seus 40 anos de idade, me pegaram ali atrás e disseram: Ricardo, o que você disse, por favor, seja mais enfático amanhã, porque o que tem de jovem esposa, que está achando natural a terceirização do cuidado dos seus maridos e dos seus filhos, isso é uma epidemia. Mas essas mulheres, essas jovens esposas, elas vêm de casas em que as mães não faziam isso, elas não viram as mães fazendo, e às vezes aqui a gente pega na questão econômica, porque talvez elas vieram de casas onde a mãe tinha auxiliar, que fazia tudo. E aí elas entram no casamento e elas acham que ou o marido dá conta de contratar uma auxiliar para fazer, ou ele vai se ralar e ele tem que fazer e ele se vire. E até tem aquele discurso: está achando que eu sou sua mãe? São mulheres que destroem a relação conjugal porque não sabem fazer a gestão da sua casa. Eu percebo, eu estou usando o termo gestão. Você pode ter até alguém que te auxilie, mas isso não terceiriza a sua responsabilidade como esposa de fazer a gestão. E as mulheres mais experientes precisam ensinar as mais jovens a fazerem a gestão do lar, a serem bondosas e sujeitas, auxiliadoras. O conceito de auxiliadora, que eu não vou entrar aqui novamente nesse mérito, em séries passadas a gente já conversou sobre o fato de que mulheres auxiliadoras, o Espírito Santo é auxiliador da obra de Jesus, e isso não faz o Espírito Santo menor do que Jesus. A mulher é auxiliadora da missão do homem, e isso não faz da mulher menor do que o homem, não. Última frase: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante que esse trecho de Tito, primeiro, trata-se de um exemplo aplicável a outras relações. Aqui Paulo está dando um exemplo de como, dentro da família estendida, mulheres mais experientes precisam ensinar as mais jovens. Mas a gente poderia ampliar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, na palavra de Deus, nós encontramos que dentro da família estendida, nós precisamos cuidar das viúvas. Então, os mais jovens precisam sim ter sensibilidade e cuidar das viúvas na comunidade cristã. Nós precisamos cuidar dos órfãos. Então, aqueles que estão casadinhos com seus filhos, precisam estar
estar atentos também àqueles jovens que estão sem pais na comunidade da fé e que precisam de ponto de referência. Aqueles casais que estão já pós-filhos precisam olhar para os adolescentes e jovens da igreja como uma oportunidade deles continuarem influenciando e servindo uma geração. Segundo, aponta para um processo orgânico e não funcional. Por isso, por favor, em nome de Jesus, vou usar um palavreado assim mais pentecostal, né? Às vezes eu sinto falar, em nome de Jesus, assim ninguém questiona, né? Me dá pavor quando eu tenho que entrar nesses assuntos, e eu sei que tem pessoas que ficam pensando assim, então nós precisamos criar uma sociedade interna para cuidar das jovens esposas, e nós precisamos elaborar um currículo do que nós vamos ensinar para as jovens esposas, e nós precisamos marcar um horário para ter uma espécie assim de uma sala de escola dominical, ou departamento Dorcas, ou qualquer coisa parecida, para que as jovens esposas venham e aprendam a ser... Para com isso! Isso é falácia do positivismo. Essa é a mentalidade de uma igreja moderna que acha que todos os problemas se resolvem elaborando um bom curso, botando pessoas num espaço físico, num determinado horário, despejando informação, e nós nos mantemos agora irresponsáveis para o que vai acontecer, porque a gente acha, na falácia do positivismo, quando a gente passa informação, a responsabilidade passa a ser de quem recebeu a informação. Paulo não está falando de classe de escola dominical para jovens mães, Paulo não está falando de grupos pequenos para jovens mães, Paulo não está falando de departamento Dorcas para jovens mães. Paulo está falando de uma coisa mais complexa, que é você se relacionar com pessoas e aprender através dos relacionamentos. Paulo está falando de casais mais experientes convidarem para jantar na sua casa casais mais inexperientes. Paulo está falando de jovens inexperientes andarem mais de perto com casais mais experientes. Paulo está falando de uma relação orgânica. E eu acho que assim, na igreja contemporânea, em nome da funcionalidade, nós estamos perdendo a responsabilidade para com esse processo orgânico. Na nossa comunidade chamada Chácara Primavera, às duras penas, a gente tem procurado manter uma estrutura simples. Nós queremos que pessoas estejam adorando a Deus e ouvindo a palavra nos cultos de final de semana, e estejam aprofundando a fé e os relacionamentos em grupos pequenos. Ponto. Nós não precisamos, em termos de estrutura óssea desse corpo, essa é a estrutura óssea. Mas como que casais vão aprender a serem melhores? Como que pais vão aprender a educar seus filhos? Como que homens vão aprender a lidar com as suas finanças? A gente precisa criar um curso, a gente precisa criar uma escola dominical, a gente precisa criar um departamento. Não! Vamos se relacionar. E vamos descobrir através dos relacionamentos a oportunidade de influenciar e ser influenciado. E aqui entra um outro ponto. O princípio de Paulo demanda a valorização da diversidade nas relações. Porque é um outro problema das igrejas contemporâneas, ocidentais, individualistas, hedonistas. É a nossa mania de querer viver em grupos de afinidade. É a nossa mania de querer ter o grupinho dos casais com 1 a 2 anos, porque daí a gente é mais igualzinho um com o outro. O grupo de casais pós-filhos, proibido entrar criança nesse grupo, ou casais com criança, porque a criança pequena incomoda. Nós queremos ter um estudo aqui que a gente possa se concentrar e não tenha criança correndo. Grupo de jovens adultos solteiros. Todos esses grupos de iguais se tornam no máximo terapia em grupo, no máximo. Porque eles são desprovidos de uma coisa: o ponto de referência para sair da crise. O que jovens casais precisam
é ponto de referência fora deles, casais mais experientes. O que jovens adultos solteiros precisam é ponto de referência fora deles, para sair da crise. O que jovens profissionais precisam é um grupo de estudo no qual ele tem ali um outro cristão profissional há mais de 30 anos numa determinada empresa para ser ponto de referência. E nós estamos perdendo isso por causa da nossa tendência de querer se ensimesmar e viver entre iguais. Agora, viver entre iguais é confortável. Porque, por exemplo, jovens casais, num grupo ensimesmado no qual não tem uma pessoa, por exemplo, da terceira idade, eles não têm que ter paciência para ouvir a pessoa da terceira idade compartilhando como foi a sua última consulta no médico essa semana. Sabe, aquelas historinhas que começam assim, e a pessoa começa a falar, e não para, e todo mundo começa a balançar a perna, e começa a coçar a cabeça, e quem vai interromper? Essa história não termina. Então é cômodo a gente estar entre iguais. No entanto, você perde a oportunidade de perceber que você, jovem casal com seus filhos pequenos, você pode dar um excelente exemplo para os seus filhos, naquela semana se movendo até a casa dessa pessoa idosa para ajudá-la a resolver um problema que ela está enfrentando, ou talvez para pegá-la e levá-la ao médico porque ela não tem carona, porque o filho trabalha em São Paulo e não está nem aí para ela. Isso é igreja. É bem diferente do modelo auditório consumista. É a gente olhar ao redor e perceber que existem pessoas ao nosso redor que possuem necessidades e que existe uma grande bênção em eu exercitar, sair da minha individualidade, sair da minha zona de conforto e me mover na direção do outro que precisa e servi-lo. Quando eu faço isso, a igreja se integra nesse projeto de Deus para me tornar a cada dia alguém mais maduro. E termino falando aos jovens. No contexto da formação cristã, os mais jovens devem deixar-se guiar pelos mais experientes. Por que ressalto isso? Na segunda mensagem dessa série, nós falamos sobre essa geração que nasceu entre 1980 e 1994, que alguns estudiosos têm caracterizado como uma epidemia narcisista. Essa geração que tem uma visão distorcida de suas qualidades, eles se acham o máximo, eles não precisam aprender com ninguém, eles sabem mexer no telefone mais do que os seus pais e seus avós, eles sabem achar coisas na internet como ninguém, então eles se acham o máximo, eles não precisam de ninguém. Eles têm dificuldades em lidar com críticas, eles terceirizam a responsabilidade diante do fracasso. Quando o cara volta para casa dizendo, fui mandado embora, e a mamãe fala assim, mas por que você foi mandado embora, meu filhinho? Ele diz assim, porque o meu chefe tem medo da minha potencialidade. Sabe, aquela empresa é pequena demais para o seu filhinho, mamãe. Eles se acham melhores do que todos. Consequentemente, é uma geração que tem uma obsessão por queimar etapas. Eles sempre acham que eles são mais espertos do que as gerações passadas. Eles sempre acham que existe um jeito de viver sem sofrer, de chegar lá sem pagar o preço. Uma das grandes frases célebres do filósofo do futebol brasileiro chamado Romário, para um jogador de futebol que estava começando a carreira, foi: o cara começou ontem e já quer sentar na janelinha. É isso que acontece essa geração. Eu percebo como pastor. O cara está começando a caminhada pastoral e ele bate o olho no que eu faço depois de 26 anos de ministério, e olha, ele acha que
Só falta para ele oportunidade. Só falta. Ele acha que ele pode queimar etapas. E não é assim. Essa geração precisa perceber o que a cultura está fazendo dela. Por isso, Paulo, quando fala, encoraje os jovens a serem prudentes. E Pedro diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Deixa eu só falar para você sobre o que significa esse termo ser prudente aqui. Significa ser criterioso, ter discernimento, avaliar com clareza o que? A cultura. Perceber o que a cultura está fazendo de você e resistir. Perceber que a cultura está impedindo você de ser influenciado por gerações anteriores, percebendo que a cultura está tentando tornar você um sujeito que resiste duramente e não tem nada para aprender com aquele seu chefe do seu departamento, não tem nada para aprender com o seu pai, não tem nada para aprender com o pessoal mais velho da comunidade cristã, não tem nada para aprender com o pastor, não tem nada para aprender com aquele profissional bem-sucedido na comunidade, porque você se acha, a Bíblia diz, tenha critério, tenha discernimento, avalie com clareza, porque essa cultura está te tornando uma ilha, e isso vai se voltar contra você. Por isso, o conselho de Pedro aos jovens é: tenha mentores e guias, se deixe guiar, sujeitem-se aos mais velhos, e o verbo sujeitem-se aqui é um imperativo passivo, é um imperativo, é uma ordem, não é uma opção. No entanto, você se deixa sujeitar, é uma opção de coração, é uma ordem, mas que você exerce essa ordem a partir de uma opção do coração. Eu vou me deixar guiar, eu vou me deixar influenciar, eu vou me deixar aprender com as gerações anteriores. Assim, 3 verbos a serem conjugados por nós como família estendida. Primeiro, amadurecer. Homens e mulheres com mais de 30 e 40. Nós precisamos pegar um pouco da energia que a gente está gastando para se manter adolescente e reverter essa energia para se tornar sábio e amadurecer. Cuidar. Nós precisamos reverter essa tendência de sermos uma comunidade de indivíduos que consomem e nos abrirmos para a necessidade de olharmos uns para os outros, conhecermos o nome uns dos outros e cuidarmos uns dos outros, sendo família estendida. Terceiro, nós precisamos aprender a se submeter uns aos outros. Os jovens casais, os jovens pais. Parte do processo de aprendizado e crescimento na vida da família estendida passa por você exercitar o seu coração a se submeter. Eu queria convidar você a assistir um vídeo nesse instante que reflete. Esse vídeo se passa nas ruas de uma cidade, mas de coração, eu queria ver o que eu vejo nesse vídeo acontecendo nos corredores de uma comunidade cristã. Assista esse vídeo, orando a Deus e perguntando: o que o Senhor quer que eu faça diante disso? Sometimes I lay
under the moon. I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. In my job, you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will pay. One day, one day, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will